Amém, Senhor, amém. Gente, eu lembro que quando eu me converti, algum tempo atrás, tinha uma, já tinha essa onda de avivamento, de buscar avivamento, e aí se criou um estereótipo de alguém avivado, de uma igreja avivada, enfim, estudando a história da igreja, muita gente começou a propor congressos de avivamento, se falar sobre esse tema. No entanto, a coisa, muitas vezes, ela era lida superficialmente, de forma estereotipada. Ou seja, há igrejas que são um pouco mais pentecostais, que têm um estilo de culto um pouco mais solto, um pouco mais emotivo, e aí, consequentemente, essa igreja está experimentando avivamento, não é aquela coisa bem do fogo, essa sobrecarga emocional seria, então, uma evidência de avivamento nessa leitura. E aí, por outro lado, os tradicionais estavam dando evidência de que não experimentavam avivamento. Mas será que essas categorias de avivamento, segundo Deus, na palavra dele, se enquadram no que Deus pensa a respeito de avivamento? No que Deus espera que a gente busque enquanto avivamento, enquanto uma vida cheia do Espírito? E aí, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Deus não se enquadra nessas categorias. Avivamento é, por excelência, Deus convidando o homem para mais perto de si. Deus convidando a igreja para uma vida de mais intimidade, para uma vida de mais proximidade, para uma vida de mais oração, de mais santidade, de mais graça, de mais evangelismo, de mais misericórdia. Uma vida que reflita mais Cristo, e Cristo não se enquadra, lamento decepcionar quem ainda pensava assim, no estereótipo do pentecostalismo, nem no estereótipo do tradicionalismo. Ele não se encaixa em estereótipos de igrejas e de estilos de igrejas. Cristo se encaixa no estereótipo dele mesmo. Ele é a referência, amém? O caráter dele, a vida dele, ele foi o homem mais avivado que viveu no mundo. Ele foi alguém que viveu a intimidade do Pai. E toda vez que ele escreve, que ele fala, que ele prega, ele está convidando a mim e a você, enquanto discípulos dele, a buscarmos também esse avivamento. Ou seja, essa vida de intimidade com o Pai. Essa vida em que eu deixo de fazer certas coisas, não porque eu participo de uma comunidade que me impõe certas regras religiosas, mas eu deixo de fazer certas coisas porque eu vivo a intimidade do Pai, porque eu amo o Pai, eu amo o Senhor. Eu faço outras coisas, não é porque há uma campanha me pressionando, eu faço porque eu amo buscar o Senhor. Por isso que eu entro em grupo de leitura bíblica, entro em jornada, faço perguntas, participo de vigília, estou nessa maratona aqui nesse sábado, porque eu amo o Senhor. E aí, irmãos, essa carta que a gente vai ler agora de Jesus, lá em Apocalipse 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém, irmãos? A igreja de Laodiceia era uma igreja conhecida, segundo o relato do Senhor aqui, por ser uma igreja prepotente. O que é o prepotente? É alguém que se considera autossuficiente, é alguém que entende que não precisa de ninguém. Na verdade, a cidade de Laodiceia era um dos principais centros financeiros da Ásia. Então, era uma cidade com muitos milionários. Era uma cidade e uma igreja em que possivelmente havia gente muito rica, porque era uma cidade muito próspera. Ela era um centro têxtil importante da Ásia. Ela era um centro científico também, medicina de ponta. A oftalmologia produzia um colírio, naquela época já, que era uma referência na medicina. Era uma cidade também que tinha um forte apelo turístico, porque ficava entre Hierápolis, que tinha águas quentes, e Colossos, que tinha águas frias. Então, era uma cidade que atraía muita gente. Era uma cidade, então, muito cheia de si, muito vaidosa, por ser muito rica, por ser muito próspera. E qual é o problema, gente, que acontece? É que, às vezes, a cidade tem algumas características que a afastam de Deus. E a igreja dessa cidade acaba assimilando essas mesmas características. A gente sabe que a gente mora numa cidade razoavelmente grande, que é uma cidade que você vê por todo lado gente que não quer nada com Deus. A gente não vive na nossa cidade numa cultura temente a Deus, numa cultura cristã, piedosa. Nossa cidade é conhecida por ter um altíssimo índice acadêmico, de nível superior, muitos professores universitários, muitos doutores, muitos empresários bem-sucedidos, e tudo isso é admissível e é esperado que aconteça no mundo e que essas pessoas se sintam autossuficientes, que essas pessoas vivam as suas vidas com tanto desfrute de tudo que o mundo oferece, que elas não estejam nem aí para Deus. O que é estranho é quando a igreja nessa cidade começa a agir da mesma forma. Gente, aqui não há uma acusação, na verdade, há um risco e um alerta de Deus. Fala, olha, há um risco de que eu e você nos envolvamos com esse tipo de comportamento, reproduzamos esse tipo de comportamento em que eu não preciso tanto de Deus, eu perco então esse senso de dependência de Deus. E aí acabo me tornando uma pessoa que não é fria nem quente. Já viram que a gente só toma bebidas frias ou quentes, não é? Porque a bebida fria ela tem um propósito de trazer para nós refrigério. E a gente toma bebida em dias quentes. E as bebidas quentes, elas trazem calor em dias frios. Há um propósito para isso. Mas dificilmente a gente vai ter prazer em beber uma bebida morna. Então, o que o Senhor está falando é que aquele comportamento de Laodiceia estava gerando nele náusea. Ele diz que Laodiceia não estava nem servindo de refrigério para aquele que estava passando por momentos difíceis, de angústia, e nem estava aquecendo aqueles que estavam frios, aqueles que estavam distantes. Laodiceia não estava cumprindo o seu papel, não estava em busca de avivamento, não estava quebrantada, ouvindo a voz do Senhor, buscando discernir a presença do Senhor, a vida do Senhor, não estava buscando fazer a diferença que ela tinha sido chamada para fazer na cidade. E a pergunta é, será que a gente pode dizer hoje, cara, eu hoje estou fazendo a diferença que eu fui chamado por Deus para fazer no ambiente em que eu estou fazendo estágio, no ambiente que eu estou estudando, no ambiente que eu estou morando, dentro da minha casa. Eu fui chamado a não ser uma pessoa morna, eu fui chamado a fazer diferença, a trazer refrigério, a trazer bênção para essas pessoas com quem eu estou convivendo. Será que a gente pode dizer que a gente tem buscado isso de todo o coração? E aí, gente, qual é o foco do Senhor aqui? O que Ele fala a respeito de a gente... O que Ele revela a respeito de Laodiceia, que são advertências para nós também?
ele ensina para a gente que essa busca por um coração em chamas para Deus, essa busca por um coração fervoroso, em que a chama do Espírito arde, acontece, em primeiro lugar, quando o Senhor é o nosso grande tesouro. Quando o Senhor, o que é o nosso grande tesouro? É aquilo que tem mais valor para nós, é aquilo diante de que, ou diante de quem, aquele diante de quem, nada é tão valioso, nada é tão prioritário, nada vale tanto. Sabe a pérola de grande valor que o negociante vende todas, tudo que ele tem para comprar aquela pérola? Jesus fala, esse é o reino dos céus. E aí, ele diz assim aqui, Jesus diz em verso 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, mas não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que você está nu. Você não reconhece quem você é e que vida é essa que você está levando. Você não chora quando você lembra dos seus atos pecaminosos. Eles já não te trazem mais constrangimento, tristeza e pesar. Você consegue viver com naturalidade com eles. Você consegue assimilar eles na tua vida. É porque essas coisas se tornaram para você mais importantes do que Deus. E aí no 18 ele continua, dou-lhe este conselho. O que ele está falando aqui? Olha, a presença de Deus, gente, não é uma coisa imposta. Deus não se impõe sobre mim e sobre você. Ele fala assim, eu te dou um conselho. O conselho é o seguinte, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Converta a sua escala de valores, converta as suas lógicas. Coloque diante do Senhor tudo que para você hoje é tão valioso, tudo que é sinônimo de riqueza. Coloque diante do Senhor e fale, Senhor, eu estou disposto a abrir mão disso tudo aqui por você. O Senhor é tudo para mim. Senhor, se eu for um profissional bem-sucedido, se eu me destacar na faculdade, poxa, se eu conseguir alcançar essa carreira, eu quero que seja para a tua glória. Eu quero ser excelente em tudo que eu faço para que as pessoas olhem para mim e digam, olha, a fé desse cara faz dele o melhor no que ele faz. Faz dele uma pessoa melhor, um ser humano melhor, alguém que ama mais, alguém que é mais diligente em tudo que faz, alguém que certamente, se for ter uma família, vai ser uma família exemplo e modelo, porque ele faz tendo ao seu Deus como referência. E aí ele fala, coloque tudo diante de mim, considere o Senhor, o seu grande tesouro, Ele é o Senhor do universo. E Ele então se coloca num lugar de mercador para falar, ó, você tem que vir comprar. Sabe o que Ele está falando, gente? Eu não vou empurrar a goela abaixo, não. Eu quero que você entenda que você tem que comprar, ou seja, você tem que colocar diante do Senhor as coisas que você tem de maior valor, para você adquirir essas coisas de graça. Mas colocando diante dele toda a sua vida, entregando a ele tudo e deixando que ele viva plenamente na sua vida. Será que a gente pode dizer hoje que aquele velho ditado, né? Quem não tem nada, mas tem o Senhor, já tem tudo. Será que a gente pode dizer isso? Hoje eu posso dizer que eu não sou rico, não sou famoso, não sou um gênio, mas inexplicavelmente eu me sinto pleno, como está na moda falar, né, na gíria. Me sinto pleno ou plena. Eu me sinto com contentamento, com uma alegria. Por quê? Porque eu vivo para um Deus que dá sentido à minha vida, que enche de sentido tudo que eu faço, que converte cada um dos meus projetos em missão para a glória dEle. Amém, irmãos? Isaías fala assim, Isaías 55, verso 1, seguindo a mesma lógica profética, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom,
e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Amém, irmãos? O que o Senhor está falando? Olha, aquilo de que vocês realmente precisam é de graça. Está aqui hoje presente. É a presença de Deus. A gente pode se banquetear dessa presença gratuitamente. E a gente pode se voltar para Ele hoje e dizer: Senhor, tem misericórdia se eu coloquei alguma coisa no pedestal, se eu coloquei alguma coisa no altar acima do Senhor, se alguma coisa na minha vida tem sido mais importante do que a Tua presença, se alguma coisa na minha vida tem sido mais importante do que a Tua palavra, do que o tesouro que o Senhor deixou e legou a nós. Senhor, a gente depende do poder do Teu Espírito. Senhor, eu quero viver uma vida que Te agrada. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Amém? Segundo segredo que Ele dá aqui para a gente experimentar um grande avivamento. Então, o primeiro é fazer do Senhor o nosso grande tesouro, a coisa mais importante da nossa vida, porque Ele de fato é. Só no estado de completa loucura e delírio e insanidade o homem consegue desprezar o Senhor. E o pecado faz isso, infelizmente, né? Consegue perder a noção de que Ele é o nosso grande tesouro. Segunda lição aqui, a chama do Espírito arde nos nossos corações quando somos iluminados pela palavra. No verso 18, ele diz assim: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vocês se gabam de ter um colírio que traz cura para os olhos. Vocês se gabam de conseguir enxergar bem. Vocês se gabam de ter uma ciência de ponta. Vocês estão excessivamente apegados a teorias. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: nenhuma teoria jamais superou a revelação de que o problema do homem é o pecado e de que a solução para o homem é Jesus. Amém, irmãos? Essas coisas são importantes. O saber, a verdadeira ciência, o verdadeiro saber sempre apontam para a revelação da criação de Deus, para a complexidade, para a beleza, para a profundidade, para a grandeza do nosso Deus. Essa que é a verdade. Ela não tem problema nenhum na ciência, não tem compatibilidade nenhuma da fé com o saber verdadeiramente científico. A incompatibilidade está quando o homem soberbo começa a desprezar e desmerecer a revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa de ser o colírio que cura a nossa visão para a gente conseguir enxergar a verdade. Deixa de ser aquele espelho que a gente coloca diante de si para enxergar a verdade. E a gente passa a engolir teorias a respeito do homem, a respeito da sociedade, da política, da filosofia, da vida, que não levam em conta aquele que é o Senhor de toda a ciência, é o Senhor de todo saber, é o Criador de todas as coisas. E isso é loucura e insanidade. O que ele está falando é: compre de graça colírio para ungir os olhos. Venha ser curado dessa sua prepotência científica, dessa sua autossuficiência. Entenda que diante de Deus, toda voz deve se calar. Toda verdade é verdade de Deus. Jonathan Edwards dizia que o cristão tem que ter luz na mente e fogo no coração. Amém, irmãos? Luz na mente, saber, conhecer, mas conhecer a partir daquilo que Deus revelou. A Bíblia é inspirada por Deus, a espada do Espírito. A Bíblia é uma carta de amor de um pai para os seus filhos, convidando os seus filhos a um relacionamento. A Bíblia, Calvino dizia que é o balbuciar de Deus ao homem. Sabe o que Calvino dizia? Ele dizia que assim como a mãe pega o filhinho de colo e fica balbuciando carinho e afeto, ele diz que a Bíblia não é um livro a respeito da linguagem de Deus, mas é a linguagem que o homem consegue entender. Como essa mãe não fala a linguagem que ela entende, ela fala a linguagem que o bebê entende. E ele fala: a Bíblia é essa linguagem dessa mãe, que quer revelar afeto, carinho, graça, misericórdia, que quer trazer esse filho amado de volta para os seus braços, libertando ele da sua rebeldia. Gente,
palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é uma arma contra as ciladas do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Nosso coração é assim. Mas a palavra de Deus, ela lança luz. A palavra de Deus nos quebranta, a palavra de Deus nos aproxima dele, ele é colírio para os nossos olhos. Então ele fala, ó, a primeira coisa, você precisa se libertar da idolatria, da sua autossuficiência material. A segunda coisa, da sua autossuficiência intelectual. Precisa depor ela diante de mim. Eu tenho que ser tudo na sua vida. E a minha palavra tem que ser o que há de mais importante. E você, a partir de agora, não vai mais ler a palavra a partir dos seus livros, mas você vai ler os seus livros a partir da palavra, amém? Ela vai ser a lente que vai te ajudar a enxergar a verdade, inclusive de Deus que estão naqueles livros ali, que muitas vezes são vendidos como novidades e são milenares já revelados por Deus ao homem. Então, nosso clamor deve ser, Senhor, desperta em nós amor e zelo pela Tua palavra, pela verdade que a gente precisa ouvir. A gente quer ter luz na mente e fogo no coração, amém, irmãos? Terceira, a chama arde em nossos corações quando a gente persegue uma vida santa. Jesus continua revelando qual é o próximo ídolo a ser derrubado. A vaidade da igreja de Laodiceia, que era um centro têxtil importante, muito rica, porque vendia tecido para o mundo todo. E Jesus se volta para essa cidade e diz, olha, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês, essa roupa bonita toda que vocês estão vestindo de marca importada, vocês não conseguem enxergar a nudez que elas representam. Parece que vocês estão muito bem vestidos, mas vocês estão nus, na verdade. E aí, irmãos, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, comprem roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Sabe o que são roupas brancas? São uma vida pura diante de Deus. Deus quer que eu e você compremos uma vida santa, busquemos uma vida pura, santa, separada para Deus, uma vida que honra e que glorifica a Deus. E aí, irmãos, Ele quer que a gente compre vestes de justiça e viva uma vida separada para Ele. Será que a gente pode dizer, olha, Jonas, separado, santo então é separado? É. Então minha vida já está separada para Deus, já está resolvido. Será que a gente pode dizer isso? Tem gente que fala isso, mas quando vai avaliar a sua própria vida, descobre que a vida é assim. Sábado à noite, domingo, eu dedico a Deus. Mas o resto da semana é meu. Não estou separado, não. Ou então faz assim, olha, o dízimo eu dou para Deus, mas os outros 90% eu faço o que eu quiser com eles. Deus não tem nada com isso. Aquele pecado escandaloso, poxa, já abandonei ele para Deus e para a glória de Deus. Mas tem alguns pecados que eu estou administrando aqui. Esses daqui, Senhor, deixa comigo. E o que o Senhor está dizendo é, olha, comprem vestes brancas. Comprem vestes de pureza, de santidade, de justiça. Comprem e busquem de toda forma uma vida separada de fato para a minha glória. Expresse diante de Deus sede de pureza dele, de pureza na presença dele. A palavra de Deus diz que Deus nos repreende como um pai disciplina os seus filhos, não é? E a gente muitas vezes não gosta de ouvir palavras duras a respeito de santificação e a gente prefere ouvir palavras que falem sobre graça, e a gente banaliza a graça. Veja bem, há um risco aí, porque tem gente que acaba perdendo a noção da graça do evangelho e acaba vivendo um evangelho moralista, em que eu faço para convencer a Deus, eu faço para mostrar para as pessoas como eu sou bom diante de Deus, mas essa é uma visão totalmente errada. Eu não faço por nada disso. Na verdade, o convite de Deus a uma vida santa, porque é natural que a gente que é filho dele, que tem o DNA dele, queira viver como ele. E Hebreus diz assim, olha, Hebreus 12, 5, meu filho, não despreze a disciplina que vem do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
O Senhor estava sendo duro com a Laodiceia. O Senhor às vezes é duro com a gente. O Senhor às vezes cobra da gente. Mas quando Ele faz isso, Ele não quer lançar sobre nós um peso de algo que a gente não vai ser capaz de cumprir. O Senhor não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. O Senhor cobra de nós, porque Ele quer que a gente viva uma vida livre da escravidão do pecado, uma vida que honra Ele, que agrada a Ele, uma vida leve. Ele quer que a gente deposite diante dEle o fardo do pecado, o peso do pecado, e tome sobre si o jugo dEle, que é leve e suave, e é só com uma vida santa e separada para Ele e para a glória dEle. Então, sempre que você se sentir confrontado com Deus, seja aqui do púlpito da igreja, seja na tua célula, seja durante a sua devocional ali, agradeça e reconheça nessa confrontação o carinho e o cuidado paternos com você, te livrando do pior. Coloque no coração o desejo de viver uma vida realmente santa, consagrada e dedicada a Deus, uma vida que realmente agrada a Ele. E nunca se conforme com o menor dos pecados, porque o menor dos pecados é aquela bolinha de neve que começa lá no topo do monte e vai crescendo à medida que ela vai rolando para baixo, gente. A gente tem que, diante de Deus, colocar a nossa vida limpo. Não tem ninguém perfeito, mas o cristão não pode transigir, negociar com o pecado. Não pode administrar o pecado. Ele tem que todo dia bater no peito e clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque sou pecador. Todo cristão deveria todo dia fazer isso. Senhor, tem misericórdia. Olha aqui esse pecado aqui. Olha o orgulho. Olha o egoísmo. Olha a impureza no falar. Está revelando o que no coração? Olha os pensamentos. Olha o que eu estou acessando na internet. Gente, Jesus está falando de avivamento aqui, veste pura, veste branca, é avivamento, amém, gente? Ele quer que eu e você estejamos atentos para isso, porque a gente encarnar um estereótipo de avivamento que não implica em mudança de caráter, de vida, de comportamento, de dentro para fora, não adianta, irmãos. É preciso haver essa mudança. E, por fim, a chama arde em nossos corações quando somos movidos pelas promessas de Deus. É interessante que Jesus pega extremamente pesado com Laodiceia. Em Apocalipse, ele fala para 7 igrejas. 5 igrejas ele faz elogios. Mas tem 2 igrejas que ele só faz crítica, e uma delas é Laodiceia. E ele só ataca. É como se ele tivesse pensado assim: essa igreja é tão vaidosa, esse cara, essa menina, são gente tão vaidosa, o coração deles está tão cheio de si, qualquer elogio acho que vai até fazer mal. Então eu vou só assim, pegar pesado mesmo, que é o que está precisando agora. Aí você pensa assim, pô, Jesus foi duro demais, né? Arrebentou com a igreja de Laodiceia. Sabe como é que ele termina essa carta? Olha quanto amor, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Não importa se ele está a ponto de te vomitar, não importa se você está todo errado, se você está frio, se você está morno, se você está distante de Deus, se você está fazendo tudo errado, se você está impuro, não importa a desgraça que tenha se abatido sobre a sua vida moral, não importa o quão sujo e errado você se sinta aqui essa noite, Jesus está presente dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Não importa o que passou, o que ficou para trás, o que está errado. O que importa é que é um convite para a gente voltar. O Evangelho nos convida e ele faz promessas. E o Senhor, então, diz no verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ele faz 3 promessas aqui. A primeira,
Mesmo que você esteja vivendo uma vida espiritual morna, eu estou à porta e bato. Eu estou me movendo na sua direção. Eu estou aqui hoje falando para você, vem para mim, vamos andar junto. Chega de fazer o seu jogo, chega de fazer as suas regras. Chega de considerar outras coisas que não eu mais valiosas. A partir de hoje eu quero ser o seu grande tesouro, eu quero ser a sua pérola de grande valor. Segundo convite que ele faz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Eu estou me convidando para entrar. Quando você ceia com ele em secreto, ele convida você para sentar com ele em seu trono público. Quando você tem comunhão com ele, você reina com ele. Quando você dá lugar a ele na mesa, ele te dá lugar no trono. Amém, irmãos? Muita gente quer o trono, quer a glória, quer o reconhecimento, mas não quer a intimidade da ceia. Não chama Jesus para sentar junto, para a intimidade, para a vida. Ele está falando, olha, se você buscar essa vida de intimidade, você vai reinar sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Você vai viver uma vida vitoriosa. E a terceira promessa, por fim, que ele faz, assim como eu venci, você também vai vencer. Nunca é tarde para se reconciliar com Deus. Nunca é tarde para lavar as vestes sujas do pecado e vestir vestes brancas. Nunca é tarde para abrir a porta e para dizer, Jesus, entra, muda, estou cansado. Não só nunca é tarde, como hoje é dia disso. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito está dizendo, eu diria até que ele está gritando. Ele está gritando, convidando a gente, chamando a gente para junto de si. Basta que hoje a gente se renda. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é prova da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu amor. É prova de que o Senhor não vê como vê o homem. A nossa justiça é falha, a nossa justiça condena. A nossa justiça não tem autocrítica, não consegue, Senhor, enxergar a trave que está no nosso próprio olho, fica olhando o cisco no olho do outro. Mas a Tua justiça enviou o Teu Filho para morrer no nosso lugar. E é por causa do Teu Filho que todos nós somos absolvidos. É por causa do Teu Filho que estamos aqui hoje diante de um convite para uma vida que desfrute da Tua intimidade. E a gente sabe que quando todos nós estivermos vivendo essa intimidade, Senhor, a gente vai ver nos nossos dias, Senhor, na nossa cidade, um avivamento que vai redundar na Tua glória. E nós queremos que o Senhor já começou esse avivamento no nosso meio. A gente sabe que ele é de dentro para fora, a gente sabe que ele tem que mudar lá dentro, no íntimo, Senhor. E é isso que a gente te pede essa noite que o Senhor faça, Senhor. Estamos aqui hoje para entregar diante do Senhor tudo que temos, tudo que consideramos valioso, tudo que possivelmente esteja até aqui nos amarrando, nos prendendo. E a gente quer dizer para o Senhor, hoje, a gente quer viver a partir de hoje uma vida livre, uma vida cheia do gozo da Tua presença, uma vida abundante, viver em novidade de vida, cada dia mais para a Tua honra, louvor e glória que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.